Oiê! Vamos falar de 2022? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. Na verdade, é um ranking, né, que eu vou fazer, que eu espero, inclusive, fazer nos próximos anos. E hoje eu vou aqui analisar com vocês a questão do que tem dos temas que foram lançados e pedidos nos vestibulares de 2022. Tem muito vestibular que é de 2023, porque o acesso é 2023, mas todos eles foram pedidos em 2022. Eu tô fazendo isso mais pela questão de que acho que não é muita surpresa que o meu canal ele fala de muitos outros vestibulares. Se você for dar uma olhada nos meus 10 vídeos mais vistos, vai aparecer aqui que eu falei já da URGS, da Unesp, da UEA e da FUVEST e também do Enem. Inclusive tem também um sobre explicando de gramática e um vídeo de React também que eu já fiz do todinho, porque eu gosto de dar uma perspectiva, de poder ver de outros vestibulares, porque eu acho que isso funciona bem para poder praticar a questão de tema, de argumentação também, porque inclusive tem muita gente que foca no vestibular só. Eu acho que você focar em um vestibular só limita suas opções de você poder dar uma olhada em outras questões de possibilidades para você poder também estudar e passar para uma universidade. Então, aqui eu fiz justamente uma tabelinha para a gente poder conseguir acompanhar com os temas que a gente teve dos últimos vestibulares, que eu fiz vídeo ou que eu já falei. Eu espero no ano que vem ter, inclusive, demais para eu poder fazer com que a gente fale mais, para poder ter mais pessoas vendo sobre de redação. E aqui a gente vai ter, então, 5 categorias. Eu vou explicar cada uma delas. O sensacional é o que eu acho que as pessoas adorariam escrever, que é muito legal de ter aula sobre. Inclusive, é muito legal para o professor também dar esse tipo de aula, e até mesmo se fosse só para ter uma discussão. Então, acho que de todos os aspectos que fazem com que a gente tenha uma redação, que é a questão do professor gostar, dos alunos gostarem, de ser legal de discutir, ser legal de escrever. Tem também um legal para os alunos. O que significa? Eu acho que tem alguns temas que é mais legal para os alunos escreverem por estarem descobrindo alguma coisa, mas que o professor talvez fique um pouquinho assim... falta aquele charme, aquele mistério, aquela descoberta, ou até mesmo que seja legal de que possa se discutir alguma coisa que não seja tão batida. Então tem muitos temas que eles são batidos, que os alunos eles olham com aquele olho muito fresco sobre algum assunto e que os professores já estão com aquele assunto meio batido já a respeito disso. Então eu acho que muitas vezes os professores podem estar discutindo esse tipo de tema já pela 20ª vez, e aí tem que lidar com alguns tipos de preconceito ou alguns tipos de problemas sobre um tema que poderia ser mais legal falar de outro tipo de tema. O legal de discutir é aquela coisa. O professor acha legal, o aluno acha legal, mas na hora de escrever, é tipo aquele tweet que tem de que tipo de tema de redação você iria preferir, em vez de escrever 30 linhas, ficar 3 horas falando sobre o tema. Então eu acho que tem alguns temas que realmente é mais legal se discutir, tanto por parte do professor quanto do aluno, um tema de redação. O legal para o professor, ele tá um pouquinho mais abaixo, porque é o seguinte: tem alguns temas que eu gosto realmente de falar, e eu acho que inclusive tem alguns dos professores que também gostam de falar de alguns outros temas. Mas na hora de realmente os alunos quererem discutir a respeito disso ou de escrever, porque pode ser um tema bem confuso, então assim, é legal para o professor ir jogando várias ideias, falando da situação. Tem tema que o aluno fica até triste de poder lembrar desses tipos de tema de redação, então às vezes é mais legal para o professor do que de fato para toda a situação. E eu tinha tema melhor, é assim, não é legal para o professor para ficar falando, não é legal para o aluno, nem para escrever, e as aulas também podem ser meio chatinhas. Então vamos lá. Aqui tem uma categoria aqui, então, que vocês podem perceber que tem, então, o vestibular da URGS, o vestibular da UEA, a Unifesp, a Unicamp, o Enem PPL. Então o Enem PPL ele teve um outro tema, diferente do Enem digital e o Enem impresso. O UEA CIS 2, o UEA CIS 3, a FUVEST, a Unesp e a US. E aí tem um problema, eu esqueci de separar entre a Unicamp e a US, porque a US ele tem não somente 2 vestibulares por ano, mas dentro de cada um dos vestibulares tem 2 temas. Então vão ter aqui praticamente a própria US com 4 sendo analisado. E a Unicamp é a mesma coisa, a Unicamp pede 2 propostas, então eu acho que eu falhei nessa. Inclusive, só para poder lembrar para vocês também, todos esses temas que eu estou falando, eu vou deixar no link aqui embaixo do vídeo para vocês poderem também conferir cada um dos temas dos textos motivadores que existe em cada um dos vestibulares. Inclusive, eu vou deixar um código QR para vocês poderem conseguir acessar esses vestibulares também, para vocês poderem dar uma olhada nos textos motivadores, se você se interessar também. Vamos começar então pela questão da URGS. Na URGS de 2022, a gente vai ter que o tema vai ser sobre o apagamento das mulheres na história e o direito à memória.
A gente vai ter então aqui acompanhando um texto com que inclusive vai ser sobre uma autora, da autoria da juíza do trabalho Daniela Vale Miller, e que vai ser escrito inclusive para o blog Sororidade em Pauta, que vai ter inclusive uma grande discussão a respeito de como que as mulheres são selecionadas na memória e selecionadas na história. Então, algumas passam por esses problemas que existem de realmente o que se é considerado como uma marca histórica e como isso é relevante também para ser discutido. E aí a gente tem inclusive que aqui vai se apresentar então a seguinte situação, que você faz parte desse grupo, de um grupo universitário que estuda e debate esses assuntos, e que, inclusive, você tem que se posicionar a partir desse tema. Então você pode, inclusive, tanto posicionar-se a favor em relação a esse texto, ou se não, posicionar-se contra esse posicionamento sobre o apagamento das mulheres na história e o direito à memória. E aí você escreve uma dissertação, você apresenta o ponto de vista e a opinião com os quais você se identificou durante o debate, que inclusive tem que ter um título, e apesar da URGS ter mais linhas, não é tanto a mais assim para você poder conseguir escrever o que você não escreveria numa redação Enem ou qualquer outro vestibular. É o seguinte, esse tema, eu vou ser bem sincero, eu acho que é um tema que ele deve ser legal para os alunos. Por quê? Falar sobre a situação de mulher é sempre uma coisa embaçada para professor. Eu não digo somente professor, mas no sentido de o gênero, mas eu digo professor no sentido da profissão. Porque é o seguinte, a gente já tem várias vezes que os professores pedem tema sobre feminicídio, ou que eles voltam de novo para o tema sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Fala-se também da questão de machismo. Então, assim, é um tema que eu acho que é muito legal para os alunos, para poder ouvir, porque tem muito aluno que gosta realmente desse assunto. Mas, ao mesmo tempo, tem muito aluno que não curte falar do assunto e tem posicionamentos muito ríspidos. Então, assim, eu acho que é um tema que ele cria um burburinho em sala de aula, desnecessário. Então, assim, eu acho que é um tema interessante, eu acho que o jeito que a URGS apresentou também é muito legal, eu acho que o jeito é muito novo, porque falar dessa questão do aspecto da história, assim como também a gente já teve também outros temas que a gente fala não somente de como se tem a questão do machismo e dessa questão de toda essa questão social, mas também sobre alguns aspectos, como por exemplo até mesmo da história da representatividade. Então eu acho que esse tema, ele abre a possibilidade, inclusive, a gente até poder falar como que é dada essa questão da visibilidade, porque, inclusive, eu acho que também existe um problema de que muitas coisas são levadas ao extremo, né, como se nenhuma mulher fosse lembrada, existem as que são lembradas, mas eu acho que isso tudo vai depender da questão de como que é discutido. Eu acho um tema muito interessante de poder se discutir e de se falar dos dois lados, mas eu acho que ainda assim, por conta do que a gente tem de que quando a gente tem a questão da adolescência, eu sempre gosto de lembrar, poxa, os meus alunos que são adolescentes, eles têm o direito de fazerem algumas perguntas que um adulto poderia achar inadmissível alguém falar aquilo. Mas é aí que a gente lembra, os alunos, eles estão lá para poder aprender. Então eu acho que tem muito aluno que realmente quer aprender e aprende com as questões que fogem da bolha social, da ideia do condomínio deles, mas tem muito aluno que bate o pé no chão e porque viu num blog, viu numa discussão do Reddit ou numa thread do Twitter e que tá errado. Então, eu acho que é um tema legal para os alunos, para poder ter essas discussões, mas dependendo da sala, dependendo de como que é tratado e dependendo também do professor, é difícil. Por exemplo, eu acho muito difícil realmente eu poder falar desse assunto. Por quê? Porque eu sou um homem, então assim, às vezes é meio embaçado realmente falar dessa situação. Eu preferiria, por exemplo, trazer uma colega professora para poder discutir esse assunto comigo, do que de fato só eu falar. Eu acho que tem essa questão de fala que é também importante. Então, agora para a gente poder falar da UEA. Então, o que a Universidade do Estado do Amazonas pediu como tema de 2022? As palavras específicas foram: o ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira? E aí a gente vai ter então 4 textos motivadores que, na questão do que a gente tem da UEA, é bem útil, porque eu acho que não somente vai seguir aquele padrãozinho de explicar uma das palavras mais genéricas, que talvez possa ter uma certa confusão, ou se não, pode ser muito aberto. Como, por exemplo, essa questão do ativismo digital. O que é ativismo digital? É ser influenciador? É você ter um canal do YouTube? E, inclusive, o texto motivador número 1 faz isso, de falar da questão do que é ativismo digital
para você não poder desviar o assunto ou pensar que é outra coisa. A partir daí, a gente tem no texto motivador número 2 a questão de uma representação, de um exemplo de representação e de como que a sociedade pode ser modificada pelo ativismo digital, assim como o texto motivador número 3 e o texto motivador número 4 vão trazer os problemas do lado do ativismo digital negativo, porque o que vai mostrar é se pode mudar positivamente a sociedade brasileira. Então, o que a gente vai ter como esse tema? Esse tema, para mim, se eu fosse justamente colocar ele, eu acho que eu colocaria como legal de discutir. Por quê? Eu acho que esse tema, ele tem um grande problema que é o seguinte: tem muito professor que quer colocar repertório muito específico para esse tipo de tema, e tem muito aluno que procura repertório específico também para tema. E aí, os alunos eles se perdem nessa situação, como por exemplo da UEA, de que eles podem utilizar repertórios que não necessariamente são do tema, ou até mesmo, como o caso da UEA, você pode simplesmente utilizar a questão dos textos motivadores. Porque para escrever, eu acho que os alunos eles iam ficar muito encanados pensando, poxa, mas eu não sei nenhum tipo de repertório para esse tema. E aí eles se perdem que a questão da redação que tem na UEA não é simplesmente de, você precisa saber repertório desse tema especificamente. Não é isso a questão da UEA. Então, eu acho também que, dependendo do professor, eles talvez nem queiram conversar sobre esse tema, ou achar que, tipo assim, que na internet é toda uma bobagem. Então, esse tema, pra mim, ele é legal de ser discutido. Então, ter uma aula sobre isso, um vídeo que você vai assistir sobre isso, eu acho muito interessante realmente esse tipo de assunto. Eu adoraria levar esse tipo de assunto para meus alunos, mas também quebrando essa questão do, você precisa saber de repertórios específicos dessa redação para você poder conseguir construir um texto com nota alta. Tipo, não, você pode saber, talvez, mas assim, não é necessário que você saiba um livro que fala sobre isso, um filme que fala sobre esse aspecto, porque tem muita gente que se perde na questão do repertório achando que tem que ter um repertório específico sobre isso. O que a gente vai ter então na questão da Unifesp? A Unifesp, ela traz então, inclusive, uma pergunta de é possível conciliar mérito e bem comum? Então a mesma coisa que acontece na questão da UEA é que a gente tem que o texto motivador número 1, ele vai explicar a questão de mérito, para a gente não fugir de alguns outros critérios, como por exemplo, será que a gente vai ter pessoa que vai confundir a questão de mérito com privilégio? Então, a questão do qual que é a definição de mérito para a gente poder discutir nessa redação. Então, a gente vai ter que o texto motivador número 1 explica o que é mérito. No texto motivador número 2, a gente vai ter então essa questão dessa desconstrução do que a gente tem para poder ter a valorização das pessoas, inclusive o texto motivador número 3, 4 e 5, a respeito de como que a gente pode ter o bem comum lidando com tudo isso. Bom, eu vou ser bem sincero, o Unifesp sempre tem uns temas muito legais, mas assim, é sempre legal para o professor, na maioria dos casos. Por quê? Porque assim, os últimos temas da Unifesp são discussões que você vai ter se a pessoa quer procurar uns temas muito viajados ou quer, tipo, fazer uns questionamentos a respeito de uns assuntos que não são muito de escopo brasileiro, mas são mais escopo internacional. Isso aqui é uma viagem. Esse tema da Unifesp de 2022 é uma viagem. Eu acho que é uma viagem muito legal. Mas a questão que a gente tem de ficar discutindo sobre mérito, meritocracia, privilégio, eu acho que a gente tem tanto vídeo do Quebrando Tabu sobre isso que deve ter cansado um pouco o pessoal. Então, é um problema de, tipo, a saturação de um tema. Tem muito tema que é saturado. Então, eu acho que se um tema ele é muito saturado, ele traz esse obstáculo para os alunos para ser legal. Eu adoraria falar isso com meus alunos, trazer um tema, trazer repertórios para a gente poder discutir. Mas eu sei que alguns alunos iriam ficar olhando pro teto, achando, tipo, mano, não acredito que eu tô vendo essa aula sobre o Quebrando o Tabu. Então, eu consigo entender. Isso aqui é, com certeza, legal pro professor. Aí, para poder discutir, talvez os alunos ficariam quietos ou não saberiam responder. Talvez nunca teriam pensado sobre esse assunto, ou se não, estão achando que você está fazendo uma discussão política, sendo que não é uma discussão política. Porque o próximo ponto é o bem comum. Se a gente tem que o mérito, dá para poder conciliar ele com o bem comum. E é isso que traz a discussão do tema de ser mais interessante. Só que, muitas das vezes, a gente foca naquela palavra mérito e a gente já começa, lá vem a lacração. Muitas das vezes, sim, né, vai vir uma lacração. O que a gente vai ter, então, como a questão do vestibular da Unicamp de 2023? Foi feito em 2022.
Tivemos então duas propostas, então a gente vai ter a primeira proposta, que ela vai ser inclusive dada com uma situação que uma amiga sua de escola foi vítima de disparo acidental por arma de fogo, realizado por uma pessoa que havia obtido porte de colecionador de armas, com base nos decretos federais 9.846 de 2019 e 10.627 de 2021. Um ano após a morte de sua amiga, você foi informado que um grupo de empresários de seu bairro inauguraria um clube de tiro perto da sua casa. Preocupado, você decidiu convocar uma reunião com a associação de moradores de seu bairro para discutirem providências a serem tomadas a respeito. No seu texto de convocação, você deve A. Destacar os perigos que envolvem a abertura de um clube de tiro em seu bairro. B. Apresentar argumentos contrários à posse e ao porte de armas de fogo e de modo mais amplo. C. Criticar uma política de segurança pública baseada no armamento da população brasileira. O seu texto deve obrigatoriamente levar em conta a coletânea a seguir. E aí temos então uma sequência de 4 textos falando da questão do porte de armas, sendo que o primeiro está falando a questão de como que tem um aumento de porte de armas em relação à população com dados do Exército. Temos inclusive a questão de quantas mortes tem com relação de arma de fogo no texto motivador número 2. O texto motivador número 3 vai fazer uma explicação a respeito da professora de saúde, do professor de saúde pública da Universidade de Harvard, relacionando essa problemática de como que o acesso mais fácil ao armamento faz uma condição de que as residências tenham também mais problemas em ponto de mortes não intencionais, homicídio, suicídio, também o problema de saúde mental. Vamos ver que o texto motivador número 4 vai falar também do local de mortes por arma de fogo, de fogo de mão. Vamos ter também o texto motivador número 5 falando sobre a organização criminosa do PCC e também de fazer esse ponto do como esse equipamento ele pode ser utilizado na sociedade. E vamos ter no número 6 essa combate à criminalidade e das novas formas de atuação da polícia, falando de ações de inteligência e estrutura que poderiam substituir o fato da arma de fogo. E aí, como eu não lembrei de fazer a divisão, eu fiz também a questão da proposta número 2. Então, temos o colégio em que você estuda decidiu lançar um projeto de educação antirracista. Antes de elaborar tal projeto, a direção resolveu escutar estudantes, familiares, professores e funcionários sobre a questão da discriminação racial no espaço escolar. Solicitou então que cada um desses membros da comunidade escolar enviasse um depoimento a ser mantido em sigilo. Decidido a contribuir com esse projeto e compartilhar sua experiência como estudante do terceiro ano do ensino médio, você enviará o seu depoimento no qual deve declarar como se identifica racialmente, relatar se já presenciou, cometeu ou sofreu algum ato de racismo dentro do colégio e explicar como a diversidade étnico-racial é tratada nesse espaço escolar, no currículo ou nos conflitos cotidianos ou na contratação de professores ou na presença de alunos negros. O seu texto deve obrigatoriamente levar em conta a coletânea a seguir. Temos então o texto motivador explicando a questão de o que é antirracismo. Temos a problemática do texto número 2 falando sobre as escolas trazerem o racismo e confundirem com bullying. Temos o texto motivador número 3 com uma quebra de expectativa a respeito do lápis cor de pele, falando do como há esse posicionamento da pluralidade. Temos uma lei falando do texto motivador número 4, que relaciona esses estabelecimentos de ensino fundamental, falando da história e da cultura afro-brasileira e indígena. O texto motivador número 5, falando da ausência desse debate racial no campo da educação, falando também da indicação de postura antirracista dentro do ambiente escolar. Bom, como que eu classificaria a Unicamp? A Unicamp sempre traz temas muito legais. Eu vou falar, inclusive eu vou até ousar dizer, que esse tema é legal para os alunos. Mas eu não vou colocar ele abaixo da URGS. Eu acho que ele é mais legal, ele é quase chegando no sensacional. E da onde que vem o meu ponto de não colocar que ele é sensacional? Porque tem esse negócio de você ter os textos
que tem que ser escritos de que não são uma dissertação. É impressionante o número de pessoas que fica assustada com fazer Unicamp e você não vai fazer sempre uma dissertação. Então, por esse preconceito do mas a gente tem que escrever um texto que não é uma dissertação, aí chega esse problema. Porque os alunos eles ficam travados, eles acham que não vai dar para escrever porque eu não sei as questões específicas, não sei como que vai escrever. Sendo que os textos motivadores também indicam formas e fórmulas para você poder escrever aquele tipo de texto. Então não é dado de graça. Então se você perceber, quando a gente vai na prova da Unicamp, quando a gente tem um depoimento, temos um texto que também traz como um depoimento de exemplo. E se temos uma convocação, temos também um texto que traz um tipo de uma convocação para poder te inspirar. E também tem muita gente que confunde na Unicamp, porque muitos professores falam que no Enem você não tem que usar todos os textos motivadores, que na Unicamp você é cobrado de utilizar as informações dos textos motivadores. Então você tem que pelo menos utilizar uns 3 textos motivadores, uns 4 textos motivadores, ou se não deixar de usar apenas um e utilizar todos os outros na sua redação. Então é muito importante isso. Então é legal para os alunos para poderem descobrir essa vontade de escrever outros tipos de texto, desses temas que sim, eles já são batidos, assim como eu falei da questão da URGS, mas são tratados de forma diferente. Então perceba que falar sobre armamento e falar sobre a questão racial não é novidade. Mas é novo, é fresco, é legal até de discutir com os alunos. Eu adoraria dar uma aula para eles sobre isso. Mas volta para aquele assunto. É falar sobre o gênero textual, é também falar sobre alguns outros tipos de preconceito que eles já devem pegar da internet ou da própria família. É inclusive também os próprios alunos cabeça duras que são de outros posicionamentos, que não é só de apoio, mas também de discriminação, que para poder conseguir convencer eles e conversar a respeito disso, então é muito difícil poder lidar com os dois lados com suas duas vertentes. Então, temos um tema muito legal para os alunos, mas falta um pouquinho ainda, na minha opinião, para ser sensacional. Lembrando que tudo isso aqui é só minha opinião. Você pode também estar fazendo no seu ranking, talvez seria um tema sensacional. Temos então o queridíssimo, o famoso, o inigualável Enem. Em 2022, tivemos o tema Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Como já é esperado no texto motivador número 1 do Enem, temos a explicação de comunidades e povos tradicionais brasileiros. Por que a gente vai ter isso? É padronizado no Enem que o primeiro texto motivador explica palavras para poder limitar ou se não explicar uma situação de conversa do seu tema. Então você não vai apenas falar de povos tradicionais no sentido de serem apenas os indígenas, que inclusive vai ser explicado no texto motivador número 1 o que caracteriza os povos tradicionais. Temos o texto motivador número 2 falando quais são os estados com a maior concentração de famílias e também quais são essas famílias. Então, se não ficou claro no texto motivador número 1, temos indígenas, quilombolas, ciganos, extrativistas, ribeirinhos, povos de terreiro e pescadores como povos e comunidades tradicionais. No texto motivador número 3, temos também uma lei que vai defender e vai proteger esse reconhecimento, essa preservação dos povos, e o texto motivador número 4, falando de problemas, entraves e como pode ser melhorado a situação do tema. E aí, tenho que dar meu braço a torcer, porque nunca achei que num período de governo o qual era tão contra falar... E assim, parece um flashback. Há 5 anos atrás, tivemos um pronunciamento que não haveriam temas de textos sobre temas de redação a respeito de minorias. Cara, os temas do Enem estão só melhorando cada ano que passa. Esse tema é sensacional, porque eu acho que não só os alunos que sabem sobre esse tema ficam embasbacados ouvindo sobre esse tema, os alunos que não sabem acham muito legal, e inclusive até mesmo os alunos que provavelmente têm alguns conceitos já vindos da internet, eles podem trazer muitos questionamentos a respeito de como é tratado do assunto, porque eu acho que esse tipo de tema, ele traz tantas discussões possíveis, tanto de pessoas de um lado quanto de pessoas de um outro, que é enriquecedor, sabe?
esse tipo de tema ele é muito menos problemático de a gente conseguir chegar num senso comum de queremos sim reconhecimento, tipo, queremos sim a valorização. Não é um tema que te divide, é um tema que dá para poder conversar dos dois pontos. E os textos motivadores são muito claros. Já teve muito texto motivador do Enem, como o do da democratização do acesso ao cinema no Brasil, que não mostrava formas de solucionar. Então ele mostrava apenas os problemas, mas não dava ajuda em formas de poder solucionar o problema. Porque os textos motivadores do Enem têm um padrão de mostrar o problema, origem do problema e formas de poder melhorar. Então, alguns temas às vezes faltam um desses três. E aí, esse tema tem tudo. Ele tem explicação de o que é, por que é difícil e como que isso poderia ser melhorado. Então, esse tema é fácil, inclusive, de achar repertório, é gostoso de escrever, é gostoso de explicar. Os alunos eles se interessariam e eu acho que fica assim como o nosso sensacional. Bom, temos o Enem PPL, que é o famoso... Eu adoro quando tem esse tipo de definição. É o Enem secreto. Nossa, mano, o que é esse Enem? Você tem que fazer quadrado, quadrado, bolinha, círculo, 2 vezes pra cima para poder desbloquear ele no seu PlayStation 5. Bom, temos o Enem para pessoas privadas de liberdade e também o reaplicação. E ele vai trazer também um tema diferente do tema do Enem impresso, que vamos ter então medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. É assim, temos o texto motivador número 1, explicando o fragmento do livro Geografia da Fome e dando essa explicação a respeito da alimentação e desse panorama sobre a insegurança. Temos o texto motivador número 2, fazendo a explicação desse combate à fome desde quando é feito e também esse lema que é dito para quem tem fome tem pressa. O texto motivador número 3 vai ser um cartaz com essa discussão e o texto motivador número 4 vai falar dessa quantidade de pessoas e fazer a diferença da perspectiva de 1993. Eu vou categorizar, e isso vai parecer até curioso, que esse tema é um tema sensacional. Assim, o Enem está acertando muito na discussão de temas. Esse tema, mais uma vez, é um tema super interessante para poder falar com os alunos. Eu acho que esse é um tema difícil, inclusive, de falar com os alunos, porque é um dos temas que, muito provavelmente e muito dificilmente, os alunos que estão se preparando para vestibular realmente saibam o que é passar fome. Porque eu não estou falando isso no meu critério, porque eu não faço nem ideia do que é estar em insegurança alimentar. Esse é um tema que ele comove muito, porque quem passa isso na pele fica muito chateado, ou quem está passando isso na pele também, com indo à escola, também fica muito abalado com a situação. E é difícil de explicar, porque o próprio texto motivador vai falar que um dos problemas da questão da insegurança familiar da insegurança alimentar, perdão, que vai falar que é a questão geográfica, da onde a pessoa está, mas ela também é um problema de fator sociocultural, não é apenas da onde a pessoa está morando. Então esse tipo de tema é um tema excelente para as pessoas poderem pesquisar sobre esse assunto e quebrarem alguns padrões de pensamento que são falaciosos. Você pensa que, mas se a pessoa não tem comida é porque onde ela está morando, onde está indo comprar. E temos essa problemática de falar que, é só porque a pessoa está procurando no lugar errado. Não, é interessante a gente perceber que a comida é um direito humano, é um direito internacional. E temos esse problema da segurança alimentar que quebra um direito dessas pessoas. Não somente dessas pessoas, mas como, por exemplo, isso poderia ser até o mesmo problema que aconteceria com nós a qualquer momento. Então, esse é um tema sensacional. Eu acho que para escrever, os alunos trariam repertórios sensacionais. A discussão ela pode ser muito enriquecedora. Quem não sabe nada sobre o assunto fica maravilhado e quer discutir sobre o assunto e fica comovido. Então, o professor também dá para poder trazer muitos repertórios. Eu acho um tema, assim, nossa, o Enem tá de parabéns realmente em 2022. Olha, tá só melhorando. Espero que não caia de qualidade. O EA SIS 2. Bom, o que é o SIS 2? O SIS 2 é o sistema de seriado que vamos ter o tema com as específicas palavras jogos eletrônicos entre os perigos do vício e os benefícios cognitivos. E aí vamos ter dois textos motivadores. O texto motivador número 1 vai tratar sobre o game disorder, então vai explicar esse primeiro ponto, que é os perigos do vício. O texto motivador número 2 vai explicar sobre os benefícios cognitivos.
E assim, eu vou ser bem sincero, é um tema legal de discutir. Porque o problema desse tema, ele cai na mesma coisa do tema da UEA, que é difícil para o professor trazer um repertório tão específico para esse tema que fique claro para os alunos. Quem não joga videogame não tá nem aí. Então isso atinge uma parcela dos alunos que tá falando sobre esse assunto e que são engajados sobre isso. É um tema legal da gente poder ver as consequências, mas talvez a gente tá vendo essas consequências pela primeira vez nessa geração. Não é um tema que a gente consegue falar com tanta análise e profundidade, como é o caso de depressão e ansiedade, que é um tema, a gente tem uma noção de diferença de geração muito clara, mas esse tema é muito novo, então assim, não é muito claro, não é muito fácil de ser discutido. E 2 textos motivadores para a UEA, eu acho que poderia ter sido um pouco mais claro, um pouco mais benéfico para o aluno, de trazer um pouco mais de textos motivadores, trazer até a questão mesmo, trazer mais repertório, trazer, assim, entende? Eu acho que é difícil quando você tem que trabalhar com apenas 2 textos motivadores, ainda mais quando o tema fala entre, então você tem que determinar qual é o limite que vai ter das pessoas terem o vício e qual vai ser o ponto que você fala que está sendo um benefício cognitivo. Eu vou dizer que esse tema está abaixo do ativismo social, do ativismo digital da UEA, pois eu acho que o ativismo digital, ele mesmo que você não se preocupe muito com o ativismo digital, é um tema legal de se discutir, porque ele traz muito da esfera do fora, do ativismo social, para a gente poder ver como que funcionam as plataformas. E fala até também de outras questões, porque o ativismo digital não somente ele precisa ser político, mas ele pode também ser de mentalidade. Mas o de jogar videogame é só jogar videogame. Tipo assim, não tem como. Não é nem jogar videogame, é jogos eletrônicos, mas assim, é só um jogo. Então, é difícil esse tema. Eu acho que é legal discutir. É legal discutir. O EASIS 3. O EASIS 3, vamos ter as palavras específicas porque a produtividade tóxica está cada vez mais presente na sociedade atual. Temos esse tema com essa pergunta, o texto motivador número 1, explicando o que tem-se como a produtividade tóxica, para a gente poder não pensar que é apenas questão de trabalho, mas que também pode ser questão de lazer e pode ser levado em outros fatores, como uma mentalidade mais do que apenas um preconceito. O texto motivador número 2 vai também discutir essa problemática do ócio e de como se há esse pensamento social que impregna o indivíduo. O texto motivador número 3 vai falar também mais uma vez dessa questão da exigência e de como é essa relação do social e do indivíduo. Os temas da UEA são muito bacanas porque eles tratam o indivíduo com o coletivo, o que temos de identidade com o que temos de costume, o que temos de expectativa com o que temos de aceitação. E o texto motivador número 4, com essa quebra de expectativa que se fala no final da produtividade do lazer, é a prova cabal da vitória do capitalismo. E vou ser bem honesto, de todos os temas que a gente tem em 2022, esse aqui fica até na frente do Enem, que esse tema é sensacional, é de uma particularidade, porque não tinha como cair melhor isso depois que a gente passou tanto de pandemia, do que a gente passou de tantos influenciadores, dessa problemática de se falar que tem que produzir a todo momento. Eu acho esse tema sensacional, é tão bom até mesmo para poder falar dos alunos, porque a gente esquece muito também dos alunos, porque esse tema não fala, não aponta especificamente pelo ponto da educação, mas dá para poder abrir também esse posicionamento a respeito da educação, do tanto que os alunos precisam estudar e de que eles não podem ter descanso e que nada mais pode ser feito. Então, é de uma simpatia, é de um pensamento tão legal que eu vou ser bem honesto, agora que eu tô vendo os outros temas, talvez esse seja o meu tema favorito de 2022, sem sombra de dúvidas. Mas vamos ainda dar uma olhadinha nos outros temas que a gente tem. Temos então a FUVEST. A prova da FUVEST vai ter então como palavras do tema especificamente refugiados ambientais e vulnerabilidade social. O texto motivador número 1 vai falar de
as últimas décadas que vão se formando e manifestando sobre os problemas que temos de guerra, que falam também de desastres naturais e doenças. O texto motivador número 2 vai falar dos refugiados climáticos até 2050 por região. O texto motivador número 3 traz uma imagem, uma foto a respeito do êxodo que temos aqui no Brasil. O texto motivador número 4 vai falar um trecho do Vidas Secas do Graciliano Ramos. O texto número 5 vai trazer o relatório do Banco Mundial falando dessa prospecção de quantas pessoas vão estar fora e serem refugiados, serem imigrantes climáticos. E o texto motivador número 6 dizendo dessa vulnerabilidade social, dessa cegueira de quem se salva. Assim, eu vou ser bem sincero, esse tema tinha tema melhor. Eu vou explicar. O tema não é desinteressante. É assim, eu acho que temas que toda vez que temos uma questão do tinha tema melhor, é um tema que você fica pensando, tá, mas por que a gente está discutindo sobre isso mesmo? Eu acho que um dos maiores problemas que temos a respeito desse tema é muitas das questões do que temos de desastres climáticos no Brasil são posicionamentos e problemáticas a respeito de planejamento. Eu vou explicar, calma lá. O país brasileiro, ele não tem terremoto, ele não tem furacão, mas ao contraponto temos períodos de seca, temos períodos de chuva, períodos de deslize, mas todos eles não são novidades. Não é novidade. Eu venho de uma cidade chamada São Carlos e todo mês de novembro tem uma forte enchente que acaba com o centro de São Carlos. Aquilo lá vira Sodoma e Gomorra. E toda vez tem uma promoção de vender os produtos que foram levados pela chuva chamada de Black Enchente, por causa da Black Friday, que é no mesmo período. Não dá para dizer para mim que isso não é uma coisa que toda vez acontece e que você pode ficar surpreso. Então, muitas das vezes do que se chamaria de desastres climáticos e que muitas pessoas repetem que o Brasil é um país que não tem problemas climáticos, é porque os nossos problemas climáticos, os nossos desastres climáticos, eles são previsíveis, eles podem ser contingenciados, mas eles não são. Esse é o problema. Porque quando a gente tem um caso de um furacão, você pode mais ou menos, talvez, adivinhar, mas nunca é certo quando você vai adivinhar. Um período de seca é ponto, vai ter um período de seca. Um período de chuva é um período de chuva e ponto. Você consegue prever e dizer isso. Então esse tema ele parece mais internacional do que realmente brasileiro. E os alunos ficam meio, que chato. E também os professores, para poder lidar com esse assunto, tem que estudar muito, tem que trazer um certo apreço. É tipo falar de apropriação cultural. A apropriação cultural é um tema que faz muito sentido internacionalmente falando, ou que nem uso de vestimentas religiosas. É um tema que fala muito mais de uma questão internacional do que uma questão nacional. Então, a FUVEST eu acho que traz uma discussão legal. Os temas da FUVEST eu gosto muito, mas vou ser bem sincero, tinha tema melhor. Porque eu acho que o jeito que a gente tem ainda com esse tema, falando sobre a questão de refugiado ambiental, de mudanças climáticas e a vulnerabilidade social, eu acho que nem a parte da vulnerabilidade social ficou tão clara. Eu acho que isso ainda poderia confundir muito mais, porque aí falaria da questão só dos refugiados ambientais. Mas enfim, essa é mais a minha questão. Eu acho ainda um bom tema. Não é porque eu acho que teria tema melhor que não é um tema legal de se discutir. Tem muitos temas como democratização do acesso ao cinema do Brasil, que eu achei na hora que tinha tema melhor para poder discutir, mas hoje em dia é um tema que eu gosto muito de trazer para os meus alunos. Vamos então para a prova da Unesp. A Unesp traz a lógica do condomínio, o espaço público está em declínio. Temos o texto motivador número 1 com um poema do Castro Alves, falando do poder do povo ao poder. O texto motivador número 2 vai dar uma definição de espaço público para a gente não se confundir com o que se tem como espaço público, como temos esse acesso, para poder fazer um respeito aos direitos que temos de propriedade privada e propriedade pública. Temos o texto número 3, falando desse processo desses enclaves fortificados, e o texto motivador número 4, dessa lógica dos condomínios, para poder então responder essa pergunta. E aí eu vou
opinar que esse tema ele é legal para o professor. Esse é um tema que é difícil de quebrar a cabecinha do aluno e fazer umas coceguinhas e fazer ele se questionar da questão de onde se mora. Porque, vamos ser bem sinceros, no Brasil, ninguém tem direito, todo mundo tem CEP. E isso, assim, é uma questão muito normal. Porque é difícil a gente conseguir discutir sobre esses assuntos se a gente não se importa. Então, é um tema muito legal da gente trazer vários questionamentos, vários exemplos, inclusive, também, mas muitas das vezes esse tema ele machuca muito mais no pessoal do que ele machuca no emocional, no racional, na verdade. Então, se você conhece pessoas a respeito dessa questão do espaço público, da falta da união e dessa crescente social problemática, beleza, você consegue fazer com que tenha assim, uma boa redação, mas para as pessoas que isso não afeta, que sempre moraram no condomínio e nunca foram afetadas com isso, é difícil de realmente afetar. Por fim, vamos então para a US, que tem então 2 propostas dos 2 anos. Ai, meu Deus. E vamos ter que no 2022, na verdade, no 2023.1, tivemos o censo demográfico falando do crescente número de animais de estimação brasileiro e que também falando de como temos de animais sendo tratados de forma problemática, com maus tratos e também de abandono. Na proposta 1, seria escrito um artigo de opinião falando sobre essa, levando em conta também a coletânea, que a coletânea da US são para os 2. E a proposta número 2 vai ter um relato falando de uma perspectiva de um animal que foi abandonado. O texto motivador número 1 vai falar dessa crescente desse número de abandonos, desse número de adoções e de abandono de animais na pandemia. O texto motivador número 2 vai ser o relato da própria cachorra-baleia na perspectiva dela no Vidas Secas do Graciliano Ramos. Então, para quem tivesse confusão de como que você poderia escrever um relato, temos um exemplo de um conto que traria uma perspectiva para você poder conseguir escrever um relato sem muitos problemas. Já no texto que temos de 2023-2, temos o questionamento do envelhecimento da população. Na proposta 1, vai ser escrito um artigo de opinião sobre a urgência de políticas públicas para o envelhecimento da população brasileira, e a proposta número 2 vai ser uma história falando com você, narra um momento muito feliz com seus avós. O texto motivador número 1 vai ser um país mais velho, o Brasil está preparado, colocando posicionamentos e dúvidas a respeito de por que o Brasil está ficando mais velho e por que ele não está preparado e como poderia se preparar, fazendo uma vida mais fácil para você para poder escrever um artigo de opinião. E o texto motivador número 2, temos um texto da Conceição Evaristo falando dessa história da vó Rita, então dando um exemplo claro para você de como você poderia conseguir escrever uma história. Eu acho esse tema legal para os alunos, então eu vou colocar, inclusive, ele acima da Unicamp e da URGS. Por que eu não colocaria ele como sensacional? Porque é aquele preconceito de muitos alunos escreverem uma dissertação e não conseguirem fazer com que um artigo de opinião seja um texto próximo a uma dissertação, que ele se preocupa muito menos com repertórios que fogem de um contexto, ou você trazer um sociólogo e um filósofo, mas são temas muito interessantes. Cara, e assim, o vestibular trazer 4 propostas com 2 temas diferentes e todos impecáveis é de se aplaudir de pé. Então, eu acredito que o meu tier maker, né, o meu ranking fica dessa forma. Então, a UEA CIS 3 foi o melhor de todos, o Enem oficial foi o segundo e o Enem PPL foi o terceiro. E por aí vai. Temos, então, inclusive, como último, o da FUVEST como do Tinha Tema Melhor, apesar de que eu também considero que é um bom texto de tema para poder se escrever. Você tem a sua opinião de qual que seria desses temas aqui, o seu top 3, ou qual que foi o seu mais favorito? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, e inclusive eu quero também saber de você se você quer que eu analise de outros vestibulares. Então, se você quer que
na próxima vez que eu fizer um vídeo, eu faço uma análise com esses vestibulares e outros também, para a gente poder discutir e eu também dar o meu posicionamento. Lembrando que tudo isso aqui é minha opinião, tá? Eu acho que todos os temas são igualmente importantes, eu acho que todos eles a gente tem que se discutir. Eu acho que o pior tipo de tema é o tema que não é discutido. Então eu acho que se a gente discute qualquer tema, os temas são sempre muito importantes. Então, eu espero que vocês fiquem bem. Muito obrigado por todo mundo que ficou nesse vídeo. A gente se vê por aí em um próximo vídeo e até mais!